Ai, amor. Ai, 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 é amor. Tum, 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 é amor. Tenho certeza que você se apaixonou pela nossa planilhinha. Porém, como vocês sabem, esse é um curso que, além de te mostrar na prática o Excel, eu preciso te ensinar aqui a pensar no projeto hidráulico como um todo. Então vamos falar aqui sobre os detalhes dos reservatórios. Quando a gente fala em relação aí a projetos que são fora do Brasil, as pessoas não se preocupam tanto, pessoal, principalmente com casas em relação ao reservatório inferior. Por quê? Porque a água não para. Inclusive tem locais que nem existe caixa d'água, nem existe reservatório. Por quê? Porque a distribuição, porque o abastecimento de água ele é contínuo. Isso lembrando para casas. Quando a gente fala de prédio, obviamente tem que ter um reservatório, porque a força da água que vem lá do seu alimentador predial, ele não vai ter, obviamente, vazão suficiente, não vai ter força suficiente para subir até, enfim, em cima do seu prédio e poder descer com a gravidade, né? Então a gente precisa sempre do sistema de recalque. Uma coisa que é bem importante, eu quero falar aqui com vocês, é sobre isso aqui, sobre um dos principais problemas que existe nas instalações prediais. Com certeza você já passou por isso. Você vai tomar banho, você abre a torneira, cadê a água? Não tem água. Ou você abre a torneira do chuveiro, né? Cadê a água do chuveiro? Não tem água. Ou tem aquela água bem pouquinha lá, velho. E quase não tem água. Por que que se dá isso? Todo mundo fala, é porque tem pouca pressão. Beleza, mas qual o problema? O problema está na DDP, diferença de potencial. Assim como você estudou em elétrica, que para existir corrente elétrica ou fluxo de dados elétricos você precisa de uma tensão de um DDP. Aqui no projeto hidráulico é a mesma coisa. Deus é perfeito e maravilhoso e faz tudo dentro da mesma lógica. Então o que é que acontece? Para que a água chegue com pressão nos pontos de consumo, precisa existir uma diferença de potencial, precisa existir uma DDP. E o que acontece? Pouco importa se aquele reservatório é grande, é pequeno, não é isso que vai estar influenciando. Às vezes as pessoas pensam que é isso. Ah, tem pouca água no reservatório. Ah, tem que ter um reservatório maior. Não tem nada a ver. A questão não é a capacidade do reservatório, mas a diferença de potencial, a diferença de altura do reservatório para o ponto de consumo. Então, se você tem um chuveiro, você tem uma torneira que está com pouca pressão, está saindo pouca água, a forma de você resolver são duas. Ou você vai inserir um pressurizador para que aquela água bombeie com mais velocidade. Ele é um sistemazinho elétrico que é muito parecido com a bomba, mas enquanto a bomba ela pega a água do inferior e joga no superior, o pressurizador, vocês vão estar vendo mais na frente aí comigo, ele fica na saída do reservatório e fica aqui, ó, bombeando a água na tubulação. E isso é maravilhoso, principalmente para casas. Por quê? Porque você vai ter uma melhor velocidade de água nas privadas para poder encher a caixa acoplada, as torneiras com melhor pressão, o chuveiro com melhor pressão. Então ele é muito bom, ele trabalha na saída da sua caixa d'água e resolve o problema de pressão, principalmente em casas. Beleza? Então vocês já aprenderam isso aí comigo. Aqui na apostila eu falo um pouco mais sobre cálculo do ramal de alimentação, sobre as colunas de água. Enfim, são exemplos que são bem simples. Eu não vou perder meu tempo aqui com vocês no Excel fazendo eles. Tá? Existem softwares como Revit, até o próprio KI Builder, que faz isso muito rápido e muito bem. Tá? Esses cálculos aí são todos automáticos. Então o que acontece? Eu quero falar para vocês aqui agora um pouco sobre o conteúdo do projeto hidráulico para a gente poder estar avançando. Então aqui a gente consegue ver um corte daquela edificação. Quando a gente tem o corte, pessoal, esse aqui é a coluna de água e esse tio que você vê em cima e embaixo representa o quê? Representa a continuidade. Essa simbologia aqui, ó, AF1, significa que é a coluna de água fria 1 que vem lá do seu reservatório superior. E como ele tem esse tio, ele continua descendo aqui, enfim, para os demais apartamentos, para os demais andares aí daquela edificação. Da coluna de água fria, ela vai ser aqui, ela vai ter uma derivação, você vai ter um ramal. E esse ramal ele vai entrar dentro do meio ambiente. Esse ramal, em seguida, você tem o quê? Um registro. Esse é um registro geral, um registro de gaveta, um registro que está em série com toda aqui a sua instalação. Por quê? Fechei o registro, tudo aquilo para. Por isso que as pessoas fazem. Teve um vazamento no banheiro, fecha o registro do banheiro, para poder parar de estar gastando água, parar de estar perdendo água. Em seguida você tem aqui as conexões joelho, T, e aqui você tem um banheiro do tipo comercial. Se você observar,
Eu tenho 3 vasos sanitários, ninguém vai ter 3 vasos sanitários na sua casa, e aqui eu tenho mais 3 pontos de consumo. E no projeto hidráulico a gente identifica eles assim, tá? VS, por exemplo, LV. Então a gente vai colocando aqui, ó, nas terminações dos pontos o que é que vai ser ligado. Então VS, que é vaso, BD, que é bidê, CH, que é chuveiro, ou você pode encontrar também como ducha. Então essa é a representação que você vai estar encontrando. Aqui eu falo um pouco sobre o dimensionamento das tubulações, que também nos softwares hoje em dia BIM, como Revit, KeyBuilder, tudo isso é feito de maneira automática. E aqui você vai estar encontrando, pessoal, no final aqui desse primeiro capítulo, um exercício em relação a banheiros com cadeirante, seguindo as normas de acessibilidade, norma 9050, tá? NBR 9050, podem pesquisar aí. Então você vai entender tudo sobre acessibilidade. E aqui embaixo, ó, eu tenho os ábacos e também as tabelas que você pode estar utilizando para estimar o dimensionamento de água fria e o consumo diário. Então as normas, as tabelas da NBR 5626 estão aqui também, caso você precise aí fazer alguma consulta. Beleza? Tem mais alguns conteúdos de isometria, de projeto no AutoCAD que você pode dar dando uma olhada. Maravilha. E aqui a gente entra na parte de dispositivos de pressão. Qual um dos principais problemas que a gente tem, pessoal, quando a gente fala em relação a um prédio? Um prédio, aquela água ela fica armazenada lá em cima no reservatório superior, e quando você tem um prédio muito alto, não sei se você já pensou nisso, né? A gravidade vai empurrar aquela água para baixo, para os pontos de consumo, e vão ter pontos que vão ter tanta pressão que pode acabar estourando, enfim, a tubulação, que pode prejudicar a tubulação. Então existe um equipamento chamado manômetro, e a unidade de medida aqui se chama MCA, metros por coluna de água. E você precisa entender qual é o valor máximo em MCA que aquela tubulação permite, como é que você calcula isso, e outro ponto, tá? Quais são os dispositivos que você pode estar colocando para reduzir a pressão nos pontos de consumo. Então esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Um abraço!